Sensacional! Chegou o nosso tempo, chegou a nossa hora. Agora é com eles o melhor programa da TV brasileira voltada para o homem masculino. Esse programa que vem sempre trazendo aí temas super relevantes para o nosso universo, o universo do homem cristão. E hoje nós vamos falar aqui sobre o uso da arte na evangelização. Então, aperte o seu cinto aí, porque nós começamos daqui a decolar. Pra cima! É isso aí, pessoal. A turma gosta quando eu chamo assim, me refiro às outras pessoas, né? Ah, aquele artista ali. E hoje eu vou falar com esse artista aqui, meu parceiro aqui de programa. Esse cara é gente boníssima, da melhor qualidade possível, garboso também. Está ali fazendo as vezes ali do Felipe Barros. Tem surpresa aí na área para a turma, mas que está aqui comigo agora é nosso querido pastor Matheus Alves, o marido da Mari, o pai do Samuca, um cara de uma sapiência incrível. Homo sapiens. E aí, meu irmão, tudo bem? Beleza? Matheusão, beleza, cara? Tudo bem, graças a Deus. Bom de novo estar aqui dividindo essa sala aqui contigo para esse nosso bate-papo. Eu vim para aprender muito nesse dia. Não, o melhor do nosso programa agora com eles é isso, é que a gente aprende barbaridade, a gente aprende muito aqui no nosso programa e, claro, a gente sempre traz convidados que nos auxiliam nessa missão aí para levar para você de casa o melhor do entretenimento na TV brasileira. Então agora você vai conhecer o nosso convidado de hoje. Igor Goslin é formado em publicidade e propaganda. É escultor, professor, músico e youtuber. Em seus trabalhos como escultor, Igor desenvolve peças de arte para galeria, colecionadores e projetos empresariais. Também oferece cursos sobre todos os processos que envolvem a escultura tradicional. Ele foi professor na escola Guignard. É um dos criadores do canal Claytrix, o maior canal sobre escultura do Brasil. Igor é casado com Nayara e pai do Gabriel e da Elisa. Aí está o nosso convidado, grande Igor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, cara. Muito obrigado, prazer estar aí, cara. Mateusão, um currículo desse aí... Eu estou impressionado. Você tá louco, só o currículo já evangelizou a turma aí com tanta arte. E aí, meu irmão, como é que é para você, assim, como é que foi a arte na sua vida? Para chegar na escola Guignard, você tá ali fazendo escultura. Quando era pequeno, você ficava lá pegando aquelas massinhas de vidro? Pois é, cara, na verdade não. Isso é uma coisa interessante, porque assim, a parte artística onde eu estava mais envolvido durante o meu desenvolvimento, criança e tal, foi na parte musical. Eu venho de uma família de músicos, etc. Mas eu parti muito para o lado de estudar publicidade, propaganda, marketing, e foi o que eu fiz na vida durante a maior parte da minha vida profissional, né? Eu trabalhava em banco, cara, trabalhei em banco por 10 anos na área de marketing de um banco aqui de Minas, e eu descobri mesmo o esquema da paixão pela escultura, né, pelos trabalhos manuais, muito tempo depois, eu já tinha 30 anos de idade, né, e dei uma guinada total na vida profissional. Sempre evangélico ali, a família evangélica? Mesmo? Sempre. Nós somos da 8ª Igreja Presbiteriana, nasci lá praticamente, então sempre, né, nessa linha e vindo sempre fazendo trabalhos musicais em igreja, tocando no louvor, enfim. Mas na área artística mesmo que eu trabalho hoje, eu descobri muito tempo depois. E hoje, por exemplo, como é o nosso tema, a importância da arte. Porque a gente vê que as mídias estão aí, as plataformas de streaming estão aí. Hoje não é qualquer coisa que chama a atenção das nossas crianças. Então, esse conceito audiovisual, tátil, isso é importantíssimo também para pregar, para acessibilizar ali a palavra de Deus, não é, Igor? Sem dúvida, sem dúvida. Eu já tive a oportunidade, estou fazendo 13 anos de trabalho profissional, né, como artista, como escultor, e eu tive a oportunidade já de participar de alguns trabalhos sociais, alguns cursos específicos, tanto para crianças quanto cursos profissionalizantes e tal. E você vê nitidamente isso aí que você está falando, cara, né? Principalmente nas pessoas mais novas, né? Como é que é essa coisa do trabalho tato ali, né? Do trabalho de desenvolvimento de uma habilidade
de paciência, que envolve muito essa questão da paciência, isso é mais difícil na geração mais nova. E o aproveitamento da arte em si, do desenvolvimento ali da pessoa, vendo uma capacidade que ela nem sabia que tinha, né? Porque tem muita coisa motora ali, muita coisa técnica, e aproveitando essa onda aí de evangelização, muitos trabalhos sociais, você acaba ensinando, não só tendo a oportunidade ali no contato com as pessoas de falar de Jesus, de linkar a arte com Bíblia, etc., mas também de desenvolver na pessoa essa habilidade, essa vontade, essa descoberta, né, de talento e às vezes até um desenvolvimento de uma vida profissional, de uma coisa que vai gerar renda para ela e tal, entendeu? Esse despertamento. Exatamente. Maravilha. Nós temos na Escritura Sagrada a ordem para a evangelização, em Mateus 28, a partir do versículo 18, a grande comissão dada por Jesus, e ali diz que temos que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e tudo isso seria possível porque o Senhor Jesus estaria conosco. Glória a Deus por isso. Nós estamos aí na grande comissão, fazemos parte da igreja que avança e do evangelho que cada vez mais é recebido e também de um mundo que cada vez mais está se declinando. Nós somos cristãos e nós vivemos em duas realidades. A primeira é que o evangelho está avançando, isso é um fato, mas o mundo jaz no maligno também, né? E tendo essas duas realidades em mente, como foi o início da ideia de usar o seu trabalho, usar a sua arte, que você só descobriu que tinha depois de 30 anos? Exatamente. Como foi o início? Isso é um ministério lá da 8ª Igreja, ou é algo seu? Não, na verdade, assim, não é um ministério. Eu não tenho... no caso do meu trabalho especificamente, não há um foco, né, ministerial na igreja, enfim, com esse objetivo específico da evangelização. Ela se torna uma coisa natural, de você abrir um espaço, de você pegar uma atenção da pessoa ali, de você trazer, de você praticamente conseguir acesso à pessoa. Você, né, vai escanear a pessoa ali, vai fazer uma leitura. Exatamente, exatamente. É aquela coisa de você... é um caminho mais fácil de você acessar a pessoa, de gerar um link de confiança, de empatia entre o profissional ali, o escultor, o professor, enfim, a pessoa que está ali para aprender, etc. Gera um interesse em comum e aí você tem uma liberdade maior de desenvolver o assunto, de mostrar as habilidades, de falar sobre dons, sobre talento, sobre habilidade, né? Da onde que vem os dons, aí você começa a entrar com Deus no meio, aquela coisa toda, e tem um acesso muito mais fácil, né? Então não seria um ministério especificamente. A gente seria a sua vida como um discípulo, gerando discípulos. Exatamente. Onde você está indo. Utilizando um potencial que Deus me deu, um propósito, né? Acabei uma descoberta, no meu caso, de um propósito de vida. Por que Deus me entregou tantos talentos? Por que Deus me deu essa habilidade? Onde que Ele quer me levar exatamente, com o que isso? eu posso fazer com isso que Deus me entregou, que não seja só para mim profissionalmente ou só para apreciação da arte, enfim, das pessoas, do meu trabalho, mas de ter um retorno ali para o reino, né? Então, eu uso muito essa questão do acesso à pessoa, né? É quase como se você senta para bater um papo e já começa... Tem muita gente que tem essa resistência. Você começa a conversar, falar de Deus, aquela coisa, a pessoa já dá aquela resistida. Mas quando você está ali no meio... Tem algo em comum com aquela pessoa, total, você já... cara. A coisa É um link, né? É um elo ali, É um link, exatamente. Né? Você gera ali um momento onde você está junto da pessoa, a pessoa passa a confiar. Principalmente quando você vem com uma qualidade no trabalho que faz de você uma referência, né? E a pessoa já te vê como referência numa coisa, a abertura já é outra completamente. Inclusive, quando você fala não só sobre escultura e fala às vezes sobre Deus, a propriedade que eu tenho para falar sobre escultura por causa da qualidade do meu trabalho gera inconscientemente uma propriedade do que eu estou falando na cabeça da pessoa, entendeu? E até uma aceitação mais tranquila, porque não fica o crente. Tem ali o profissional, o cara que se dedicou ali para aquilo ali, então não é qualquer um. O pessoal ainda tem essa visão, né? Até meio preconceituosa, até por vezes. Exatamente. Né? E a gente vê, por exemplo, essa questão da arte, até pelos vários programas que uma igreja pode desenvolver no seu nível ministerial, a gente vê
por exemplo, nesse acesso, esse link ali, até com o não crente, a gente está falando da evangelização, sobre até as diversas formas de terapia. Por exemplo, quando você vai ensinar sobre, talvez aí ler a escultura, muitos ali podem até estar te procurando por causa de uma necessidade, até uma prescrição. Ó, o cara, estou ali estressado e então eu preciso desenvolver um hobby. E aí viu nisso. E ali é uma oportunidade de falar da criação, ali o contato, o testemunho de vida, por aí vai. E outras questões também, por exemplo, dentro das igrejas, a gente conhece igrejas que tem lá curso de tricô para as mulheres, para as senhoras, curso de material ali artesanal, reciclável. Isso também é uma forma de comunicar, né? Sem dúvida. Eu já tive vários exemplos, assim, na verdade, assim, eu comecei a me envolver com escultura, com modelagem em si, mas como uma maneira de encontrar um hobby ali, ou melhor, uma válvula de escape para um estresse que eu estava tendo com o mercado financeiro, que eu já vinha trabalhando há 10 anos e tal. E eu descobri isso muito por acaso. E ao descobrir e começar a desenvolver essa habilidade, eu descobri, como eu disse, ali não só um prazer meu ali em fazer aquele trabalho artesanal, mas descobri um propósito, né? E depois que eu comecei a dar aula, a transmitir esse conhecimento, e eu comecei a ver o resultado dos trabalhos das pessoas, e eu comecei a ter muitos testemunhos, né, de pessoas, de alunos que vinham e contavam casos. Por exemplo, tive uma aluna, que é uma brasileira que mora na Itália, e ela numa vinda dela para o Brasil, fez um curso comigo aqui, e depois ela relatou, foi um curso de umas 2 semanas de duração, ela relatou que ela estava assim, no fundo do poço da depressão, e que ela não via mais sentido em nada, e que aquilo resgatou nela uma vontade de viver, uma alegria, um prazer, etc. E aí você já pega o link, já começa a falar de Deus, daquela coisa toda. Então, assim, a transformação da vida dela, e isso tem tempo, isso tem já uns 3, 4 anos ou mais, né? Porque foi bem antes da pandemia, o caso aconteceu, e até hoje é uma pessoa que nunca largou a arte ali. Então, assim, a transformação é real, ela é grande, assim, através de um trabalho ali de arte, manual, etc., que você gera transformação na pessoa. Não só, às vezes, de falar, de orar, de fazer a pessoa ler uma Bíblia. Algo tão litúrgico, né? Cara, foi preciso no caso, a arte, a escultura especificamente, foi tão importante para a transformação de vida daquela pessoa, e eu estou falando de um caso. Né? Em 13 anos de trabalho, eu já tive N casos diferentes desse tipo. Quantos não tem, né? Entendeu? O então, alcance assim, que talvez a pessoa ali, por buscar um médico, só ia ter o remédio. Por buscar ali, talvez, uma outra forma de terapia, poderia ir para outro lado, mas chegou e teve ali de Deus ali a vida, né? Por isso que é a importância de ter cristão em todas as áreas da sociedade. A conversa está tão boa, Sérgio. Parece que nem tem como melhorar, mas tem. Tem como melhorar, sabe por quê? tem. Porque nós vamos colocar agora de forma online, aqui na nossa conversa, o pastor e artista plástico Bruno Barroso. Tudo bem, meu irmão? Seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Esse é bom mesmo. Fala, Brunão. Deus Bem-vindo. abençoe, obrigado pelo convite, meu irmão querido aí, ó, nosso musicista da minha igreja. Que alegria, hein? Da exatamente, nossa, né? pastorzão querido. Aí pode... Fala comigo. Isso. Aí pode falar com... Ô, meu amigo Mateusão. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos falando aqui, né, da arte na evangelização. Eu estou vendo aí alguns... como é que eu falo isso aí do seu lado aí? As esculturas? Escultura, boneco, como é que fala isso aí? Sim. Essas daqui são... Eu fiz esses bonecos dos reformadores que eu tenho feito... Calvino? Alguns bustos, tem Calvino, tem para todos os gostos. Só não fiz Armínio ainda, porque vende menos. Aí você já Público, entrou... você tem que ver onde você vai vender. Aí você tem que ver onde você vai vender. Se for na sua igreja, aí não vai vender nada. Não, mas eu não tenho essa restrição, não. Só não vou fazer herege, o resto eu faço. Beleza. Então tá certo. Conta pra gente aí como é que é a sua história, então, a sua vida, então, como a arte é um instrumento de Deus na sua vida para a evangelização. Meu irmão, com a minha conversão, eu sempre tive essa ligação, né? Desde menino, muito ligado na questão do desenho, a questão da escultura hoje, que já até estudei com o Igor aí, aprendi muito com ele, eu sempre fui dessa área da escultura também na mão. Hoje minha questão é modelagem 3D
por causa de questão de espaço, me adaptei com o 3D muito bem. Mas eu cresci no meio da arte sempre a vida toda. Muito ligado em desenho animado, em filme, tudo, e a questão da literatura, o quadrinho também. Fui tatuador por uns 3 anos antes da minha conversão. Tudo aconteceu no período. Quando eu converti, eu fui estudar na Guiar, foi meu primeiro curso superior lá. E aí, assim como houve a redenção da minha alma, houve a redenção da arte que eu exerço também, né? E eu passei a utilizar a arte em todas as expressões que eu tenho para ensinar o evangelho e evangelizar. Para criança, principalmente, porque lido com o Ministério Infantil há muitos anos, há mais de 20 anos, e é um auxílio para mim, para explicar, para criar imaginário, para mostrar a redenção através da pessoa de Jesus. E assim, é um braço de auxílio. Assim como o pregador tem a fala, nós temos outras ferramentas para conseguir ilustrar a mensagem que a gente está passando, né? Ela é uma ferramenta, é um auxílio, ela não é estanque em si mesmo, né? Ela não, a arte não tem poder em si mesmo, ela é um auxílio. A arte não é o evangelho, mas ela pode ser a porta de entrada para muitas pessoas se comunicarem. A arte da pregação, ela se dá diretamente de acordo com aquilo que Deus colocou da maneira de evangelizar. É pela fala, é pela explanação do conteúdo das Escrituras, da pessoa de Jesus, mas a arte, ela faz esse adorno, não que seja necessário ajudar, mas Deus usa disso tudo, sim, para conseguir alcançar. E no caso da criança, que não tem um imaginário pronto, Deus tem usado os artistas, assim como em todas as vertentes de arte, para auxiliar nessa criação do imaginário, na cultura, nesse arcabouço, para a pessoa ter um subterfúgio para caminhar entendendo o evangelho. Mas aí, Bruno, nesse contexto também, a arte, ela pode ser esse link aí também, né? Essa chamada de atenção para o evangelho também. Quando se usa bem a arte, seja ali a arte da pregação, Jesus ali com as suas parábolas, falando ali para determinado público, todo esse contexto, ele também estimula essa necessidade do Cristo que nós anunciamos, né? Sim, a gente precisa, ao anunciar o evangelho, de fazer entender esse anúncio da pessoa de Jesus. E muitas vezes, voltando mais uma vez na questão da criança, é necessário a gente fala assim, né? Eu preciso de desenhar o que eu estou explicando? No meu caso, sim. Sim. Então eu desenho o que eu estou explicando. E eu prego para a criança desenhando há muitos anos. E hoje eu uso as esculturas, eu faço boneco para contar história, eu produzo coisas específicas que eu tenho, né? Que eu vou inventando para isso. Então, por exemplo, né, além de cara de bobo, eu sou palhaço há muitos anos, através da linguagem do palhaço, sempre também. Então, é um auxílio para a gente, né? E enriquecedor, e cria também uma cultura redimida, né? O evangelho redime a cultura. Então, a nossa arte serve para a produção dessa cultura onde a sociedade vai encontrar uma escora de vida, porque no mundo não tem. Na música, nas esculturas, na pintura, o que vem do mundo não produz paz, não produz vida. Então, eu acredito plenamente, quando a gente produz o nosso trabalho voltado para glorificar a Deus, a gente está fazendo isso para a sociedade também. Muito legal. Agora, Bruno e Igor aqui, vocês, dentro do que fazem, né, tanto ali na questão musical, na questão
das artes plásticas ali, escultura. Qual que é a importância disso, por exemplo, no processo de consolidação desta pessoa que está chegando para a fé? Porque a gente tem umas missões aí, a gente recebe a missão, ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Ah, eu não sei falar porque eu sou tímido. Ah, porque eu não tenho talento, eu não consigo pregar igual o Bruno, eu não consigo criar igual o Igor, eu não sei tocar música igual o Mateus. As pessoas, elas se cercam disso até como se fossem eximidas ali, fossem escusadas dessa grande comissão. Como que a arte também consolida esse padrão para que outros evangelizem? Fala, Igor. Bom, até por algumas experiências que já tive, a gente vê que a arte, ela vem como... Eu gosto de fazer uma analogia de tribo, porque tribo, eu falo muito sobre isso, sim, né? A gente usa ministérios dentro da igreja, tem o ministério de louvor, tem o ministério infantil, ministério, enfim. Muitas vezes a pessoa, quando ela chega na igreja, está iniciando uma fé, ela não sabe nem qual ministério que ela se encaixa, ela não faz nem ideia onde que ela pode estar. E na maioria das vezes, ela acredita, ela tem um bloqueio dela mesma de que ela não é capaz de fazer nenhuma das coisas que está ali dentro da igreja, né? E quando a pessoa se identifica com uma tribo, que é isso que eu estou falando, no caso da arte ali, é como se fosse, né, dentro da igreja você tem ali a tribo do pessoal que faz música, tem a tribo do pessoal que lê, que fala bem, que conversa, que filosofa, enfim. A arte inclui a pessoa encontra dentro da igreja, do ministério, essa tribo onde ela se sente à vontade. Por quê? Porque ela gosta, ela se identifica, é um tipo de linguagem que ela entende mais fácil, né? Tem gente que entende muito bem uma mensagem através de uma fala, tem gente que se emociona ou quebranta um coração através de uma música, tem gente que é no esquema da arte, né? Então, eu vejo muito isso, a maneira como Deus utiliza cada potencial que Ele mesmo dá como um instrumento, né, para alcançar pessoas, justamente porque as pessoas são diferentes. As pessoas, elas fazem parte de cada uma de uma tribo. Então Deus, ele acaba utilizando muito isso, né? Não sou eu que às vezes, por esculpir, fico criando ali estratégias de como é que eu vou evangelizar esculpindo. Cara, é impressionante como é que é natural, como é que Deus me pega, como eu me prontifico como instrumento dentro do que Ele me ensinou a fazer, dentro do potencial que Ele me deu, e Ele traz as pessoas que vão entender essa linguagem que eu exerço da maneira natural, entendeu? No meu caso é muito isso. A Bíblia diz: aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Proclamar a palavra. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a porta de entrada. E as pessoas são salvas pela exposição das Escrituras. Mas você falou exatamente algo que acontece e que não acontece ao mesmo tempo. Por exemplo, se alguém gosta de música e ouviu o Arrependei-vos, se converteu, mas aí logo já começa o ministério de música. Se alguém gosta de ir para a rua, já tem o ministério de evangelismo. Mas pouquíssimas igrejas têm esse papel, né? essa parte de arte. Lá na nossa igreja nós temos a fábrica de artes, né? Que envolve um monte de aspectos dessa arte, um monte de dons que Deus derramou na vida das pessoas. É importante, é interessante mesmo nós entrarmos em todas as esferas da sociedade, colocando o evangelho, a pregação no seu lugar, no seu papel, no primeiro, e o braço, como todos esses dons que Deus deu para você, deu para os dois participantes, né, que são pessoas que sabem o que estão falando e sabem fazer o que estão falando. Verdade. Agora, Brunão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, até mais do contexto assim, social que nós temos hoje e até comportamental. Meu irmão, há um tempo atrás, uma das formas até de atração, de envolvimento, de consolidação, especialmente ali do jovem, do adolescente ali, era a questão, por exemplo, do teatro nas igrejas aí. E hoje a gente vê essa turminha mudando o seu comportamento, a turma está chegando mais introspectiva, embora a gente saiba que o teatro seja aí uma ferramenta importantíssima.
o pessoal hoje voltando, por exemplo, quer voltar mais para a questão social. Ah, vamos para a rua fazer uma ação social, aí a turma se interessa. Esse padrão sociológico, como que você está vendo isso, né, essa mudança comportamental com o passar dos anos em relação à arte, né, e esse outro contexto? A mudança se dá, talvez, principalmente por causa da questão das redes sociais, né? Tem também um ralhamento do clássico da cultura. O povo não está sorvendo, não está vivenciando, por exemplo, cai a música, cai o teatro, cai a dança, e a gente vai vendo que vai tudo raliando com o passar do tempo. Isso faz parte do tempo que vivemos, uma degradação artística. Os nossos jovens, vamos dizer assim, os meninos, de fato, você apontou um negócio muito interessante. A gente tinha muito mais teatro antes do que agora. Mesmo tendo alguns remanescentes aí, gente que está firme, como a Fábrica de Artes, como muito do que a gente faz na igreja, como muito do Ministério Infantil, a gente vê que os meninos estão migrando muito para o conteúdo da internet. Então, está muito mais querendo falar sem preparo e produzir-se muito. Produz podcast, produz pequenas esquetes, produz coisas na internet e muita fala, mas eu acho que falta uma retomada, porque o que eu costumo dizer? A igreja, que é a maravilha de Deus na Terra, verdade. A igreja, ela tem tudo que um artista precisa. E para a formação de novas vertentes de arte. Por quê? Tudo que um artista quer é público e palco. Se eu quero expor minhas esculturas, tem gente para ver e eu tenho espaço para mostrar. Verdade. O músico, ele tem público e palco. Tudo bem que nisso vai a leva das coisas ruins tudo, né? Porque só na igreja tem bailarina grande e gorda. E aí o povo vai falar e tal, mas só a igreja tem essas coisas. Só a igreja tem musicista que não sabe tocar. Só a igreja tem palhaço ruim. Nós estamos na caminhada, nós estamos na jornada. Aí as mulheres vão reclamar até, mas tudo bem. E aí o que acontece? Nós temos espaço, nós temos como levar o evangelho para frente, nós temos como trabalhar com as pessoas, mudar, como o Igor falou. As pessoas chegam quebradas, com a vida completamente desregrada. A gente tem o jiu-jitsu lá. Quantas foram as crianças que chegaram com problema de diabetes? Aí vamos falar de arte marcial. As crianças chegaram com problema de diabetes, problemas de convulsão, problemas de comportamento. A igreja promoveu essas questões. Meninas com problemas de baixa autoestima, sem saber dançar, começam a fazer parte dos grupos e começam a caminhar para frente. E se encontram, o evangelho é o que transforma. Mas as artes vão promovendo com o grupo essa inclusão, a verdadeira inclusão para aquele que é baixinho, para aquele que é magrinho, para aquele que é gordinho, para aquele que tem seus problemas, como todos nós temos, é a igreja. A igreja faz esse tipo de coisa. Então, para aquele que está querendo aprender, então, assim, a gente tem que retomar, tem que ampliar espaço, dar espaço para todo mundo. Ah, eu quero dançar, estou querendo aprender, vamos junto. E aí essas pessoas, chegando na conversão, caminham, porque é o que o Igor falou. A arte, ela vai ser esse espaço do tornar em comum o universo, né? Porque o evangelho é uma doutrina estrangeira. O evangelho é uma doutrina que vem de Deus, nós inimigos com Deus, em relação a Deus. Deus retoma por Ele mesmo essa jornada conosco e Ele vai fazendo, através dessa jornada da fé na igreja, esse religamento através da pessoa de Jesus, né? Então, a gente vai vendo que a igreja promove espaços em comum para que essas pessoas se encontrem. Sensacional. Cara, e desculpa te interromper, mas isso é tão importante isso que o Bruno está falando, porque nós estamos falando de pessoas, né, cara? Quando as pessoas chegam até uma igreja, por exemplo, ou chegam até um curso nosso ali de arte e tal, as pessoas estão tão
emocionalmente desequilibradas, elas estão com tantos problemas na vida, tanta coisa que vem desde da formação dela, que assim, é todo um processo longo de você, a pessoa, para ela, né, o evangelho alcançá-la de tal forma, né, de que ela se entrega. A pessoa ela está completamente destroçada, ela não confia em si mesma, ela não tem espaço em nada, ela é criticada, ela tem baixa autoestima, ela não acredita que ela é capaz de nada, a grande maioria, cara. Quando você pega ela nesse processo, que é essa coisa que o pastor falou, que é importantíssimo, esse papel que a igreja faz, que você tem espaço ali. Qualquer coisa que você quiser fazer, cara, a igreja vai ter um espaço para você fazer. Vai ter um ministério, vai ter uma coisa para você fazer. E a arte começa a trabalhar esse processo da autoconfiança, sabe, do desenvolvimento de uma habilidade que a pessoa nem sabia que ela era capaz de fazer, de trazendo, equilibrando saúde emocional e tudo isso, cara, de forma que, assim, Deus começa a trabalhar de maneira muito mais efetiva, exatamente. Agora, aqui, só para agradecer o nosso querido pastor Bruno Barroso ali, participou conosco aqui online. Brunão, beijo para você, cara. Brigadaço aí, participação fenomenal. Obrigado. Uma honra. O trabalho de vocês é essencial de ter esse oásis aí do evangelho no meio da televisão brasileira. Show de bola. E, claro, esperamos você aqui um dia no programa, hein? Presencial, fechado? Vamos sim. O negócio é bater a agenda, a gente vai de qualquer jeito. Beleza, valeu, Brunão. Obrigado. Matheus, você que iria comentar ali do... Só um detalhe. Mas, eu vou pedir para dar o suspense. Igual aquele cara, o Kleber lá, João Kleber. Para. Porque nós vamos para o intervalo aqui, nós precisamos chamar aqui o nosso intervalo comercial, mas é coisa rapidinha, gente, para a gente voltar a falar aqui sobre a importância da igreja, a importância de cada um de nós, aí usando a arte da sua forma, né, geral, para alcançar aí as pessoas para Cristo. Então, fica com a gente, não muda de canal não, porque nós voltamos já. É isso aí, pessoal. De uma forma criativa, a nossa Rede Super existe para poder levar Jesus aí para você e comunicar desse amor inefável aí para todo mundo, porque sabemos que em potencial milhões e milhões de pessoas estão nos assistindo. Então acredito seriamente nisso, com o dom de cada um, e é sobre isso que nós estamos falando, a importância da arte na evangelização. Aí eu pergunto, qual que é a sua arte? O que você faz? Você é um artista de Deus. Deus te deu essa criatividade. Então vamos botar para fora aí. Ah, você não é pastor? Você não é líder ministerial? Sem problema, você tem aí sua casa aí para potencializar aí esses dons aí. E eu acredito piamente nisso. Igor Goslin, Matheus Alves estão aqui com a gente aqui. Falamos no bloco anterior, o pastor Bruno Barroso. E eu faço uma colocação daquilo que o pastor Bruno, né, da pergunta que eu fiz para ele, não é? Porque hoje também eu vejo as pessoas assim, todo mundo gosta de arte de uma forma ou de outra, todo mundo quer criar de uma forma ou de outra. Você cria um post na internet, você cria um conteúdo, é uma forma de uma arte. Mas eu vejo, por exemplo, hoje esse engajamento perdendo com esse tipo de arte, pelo fato do humanismo hoje estar bem forte, do eu sou, eu faço para mim mesmo. Então, por isso que, às vezes, a ação social, ela toma um lugar de destaque, por exemplo, no engajamento ali dos jovens e etc. Por causa disso. Eu vou lá e faço isso. E eu estou eximido de, talvez, dar um bom testemunho, de tratar, por exemplo, a arte trata o medo, a insegurança, a timidez, cura aqueles traumas do passado, de cortes de comunicação. Isso eu acho que é o mais lindo que, como o pastor Bruno falou no bloco anterior, faz com que a igreja seja essa maravilha de aceitar todo mundo nesses pormenores. Não é isso, Matheus? Com certeza. Tem espaço para todo mundo? Claro. E todo mundo pode exercer o seu dom. Nós cremos em um Deus soberano, em um Deus que governa a história. Nós cremos em um Deus que o Salmo 139 diz que todos os dias foram escritos e determinados. Então, aquilo que Deus colocou na sua vida não é algo que vai ser jogado fora. Aquilo que Deus colocou na sua vida não é algo para ser escondido. De fato, Deus te deu um dom. De fato, Deus te deu uma graça. De fato, Deus te deu uma habilidade. Eu acho que essa palavra é importante. Habilidade. Qual é a habilidade? E o nosso convidado, o nosso irmão, disse que ele começou aos 30 anos. E aí era esse ganchinho que eu ia falar, porque não tem idade para começar. Mas isso, no caso dele ali, foi da escultura, né? Antes já tinha ali a questão musical também, né? Já tinha mas isso. Nunca tinha tido contato nem com desenho, nem com escultura. Foi um negócio descoberto bem mais tarde mesmo.
E realmente não tem idade. Você é casado? Sim. Quantos filhos? Eu tenho 2. Nesse processo, por exemplo, a gente falando para o pai que está em casa ali, como que é esse processo, assim, como potencializar isso, não do escultor falando, mas alguém apaixonado pela arte falando para um pai que precisa despertar para pregar o evangelho em casa? Pois é, em casa, falando muito por mim, né? Eu descobri mais tarde essa coisa de ser artista, digamos assim. E eu pude perceber, no meu filho principalmente, que eu tenho um filho com 8 anos de idade, e ele vendo o pai ali trabalhando, e eu tinha um ateliê fora de casa, mas eu tenho um ateliê em casa também, porque às vezes eu trabalho em casa. Né? E aquela coisa dele vendo eu ali, porque para ele é muito lúdico o meu trabalho. Né? Eu mexendo ali com a massa, um negócio manual. Ele olha para mim, diferente da minha esposa que sai para trabalhar. É como a impressão de, tipo assim, meu pai não está trabalhando, ele está se divertindo ali. Né? Então, mas, cara, eu costumo mostrar, e eu converso muito com ele, eu envolvo ele ali nos meus trabalhos também. E é muito interessante a maneira como ele responde a esses estímulos, porque uma coisa que eu tento mostrar muito para ele sobre potencial, sobre dom, que é um negócio que está sendo falado aqui, porque a Bíblia fala, né, que toda dádiva perfeita, né, toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. E esse dom, na verdade, ele deu para todos os seres humanos. Todos, que é o dom da vida, todos esses tipos de dom que vêm de Deus, a gente confunde muito, e é uma coisa que eu ensino muito para o meu filho, essa coisa de tipo assim, o meu pai, ele esculpe, ele tem o dom. Não. A escultura, a arte, é uma habilidade. E ver que é possível para ele ali. Exatamente. E ali é onde entram os ensinamentos de fé, né? É um talento. Eu chamo muito mais de talento do que de dom, porque dom todos nós humanos temos, que foi entregue por Deus. Todos nós. Então, se eu faço esculturas muito bem feitas, você tem toda a capacidade também de fazer, porque é técnico, é processo, entendeu? E aí o intelecto, né, a inteligência que é o dom que Deus te deu, Ele entregou para mim, Ele entregou para você, Ele entregou para cada um. O que difere é o talento, às vezes, que é o potencial, está relacionado à facilidade que se tem. É óbvio que uma pessoa tem muito mais facilidade de tocar um instrumento do que uma outra. Claro. O que vai diferenciar uma pessoa de outra talvez seja a curva de aprendizado. Mas se a outra quiser, ela tem toda a inteligência e tem todos os dons que Deus entregou para conseguir fazer o mesmo trabalho do outro. Mateusão, vamos chamar a nossa convidada? Eu ia falar com você agora que nós temos uma opinião feminina sobre o assunto. Agora é com ela, Flávia Barçanufo. Olá, pastor Serginho. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E falando um pouquinho, né, sobre as artes plásticas, as artes visuais no meio cristão. Eu vejo que nesses últimos anos o Senhor tem despertado alguns artistas cristãos para trabalharem as suas obras com valores cristãos, né? Realmente tá com esse objetivo de exaltar o Senhor, adorar o Senhor e também fazê-lo conhecido, né? Colocar nas suas obras os valores cristãos, né? Levando o amor de Deus através das obras, das pinturas, das artes e ressaltando, né? Os valores como a nossa fé em Jesus, a solidariedade, o amor, a justiça, a bondade, que tanto está faltando, né, na nossa sociedade hoje em dia. Então, este seria o objetivo principal, né, fazer com que as artes visuais realmente tenham esse papel fundamental na sociedade, porque a arte, ela tem uma influência muito grande. Ela tem uma influência, ela muda pensamentos, costumes. Então, a gente precisa ter esse cuidado. O artista cristão, ele precisa estar realmente assim, empenhado, sabe? E preocupado realmente em que sua vida esteja de acordo com os valores, né? De acordo com o Senhor, que é aquilo que o Senhor nos propõe, né? Então a gente precisa de estar o quê? Buscando o Senhor,
orando, lendo a palavra, a gente se enchendo de Deus mesmo, para que tudo que está dentro de nós, a gente passa, né? A gente só entrega aquilo que está dentro, né, de nós. Então, isso também acontece com a arte. Quando eu pinto, eu estou levando aquilo que está dentro de mim, para que as pessoas possam ver. Então, é importante que o artista tenha realmente a intimidade com o Senhor, para que venha a inspiração do Espírito Santo, que venha a inspiração de Deus para aquilo que ele está fazendo. Glória a Deus, maravilha, excelente explanação sobre o tema. Eu quero agradecer aqui o nosso convidado, Igor. Muito obrigado, meu irmão. Prazer, cara. Foi uma bênção, aprendemos com você. Queria que naquela câmera ali você falasse aí as suas últimas palavras para o nosso telespectador, como ele pode sair daqui praticando tudo isso que a gente falou. Pois é, reforçando, a habilidade é exercício. Qualquer coisa que você quiser fazer na vida, se você exercitar, você consegue fazer. Porque o dom Deus nos entregou, que é a inteligência, a habilidade de aprender qualquer coisa. Então, fica um encorajamento para você que tem vontade, às vezes acha que não é capaz, dá o primeiro passo, eu te garanto que você vai, através do exercício, conseguir atingir um objetivo ali. Muito bom, gente, sensacional. O programa bom é assim, passa rápido, Mateusão. Nós já temos que encerrar. Igor, muitíssimo obrigado pela riquíssima contribuição aí. Um grande artista aqui de Deus. Que Deus te abençoe, te multiplique em talentos. Amém. Aí. Em nome de Jesus. Leva um abraço pro Brunão lá, pessoalmente. Levarei, com certeza. E pro Gerê Sustância também. É isso aí. É isso aí. E, pessoal, nós nos despedimos aqui de vocês. Mateusão. E, claro, marcando o encontro próximo agora com eles. Você já sabe, toda terça-feira, 21h45, aqui na nossa Rede Super. O programa acaba, mas a programação continue ligadinho aí conosco, aqui na Rede Super. Claro, uma TV feita para impactar a sua vida e inspirar você. Até a próxima, pessoal. Valeu!